Meus irmãos, eu quero convidar todos a uma leitura bíblica no livro do Gênesis, no capítulo de número 3. Aproveito e cumprimento também quem está assistindo pelo YouTube. É bom ter vocês aqui conosco também. Fiquem à vontade para comentar, para curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal também. E pedir oração. Pedir oração porque de verdade alguém vai ler esse pedido e vai estar orando por você também. Gênesis capítulo 3, lá no comecinho da Bíblia. Versículo de número 6, gente. Gênesis 3:6 diz assim: E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele o comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e cozeram folhas de figos, e fizeram para si aventais. E eles ouviam a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: Onde estás? Ele disse: Eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Gente, quando Deus criou a terra, Deus criou o mundo, Ele demonstrou muita satisfação no processo. Existe uma disputa interpretativa, existe uma divisão sobre qual é a visão teológica mais correta acerca desses primeiros capítulos de Gênesis. Se temos que vê-los de maneira bem literal, ou se eles são mais figurativos, simbólicos e guardam uma mensagem, e isso que importa. Eu particularmente acredito que há muita literalidade, mas acredito também que há bastante simbolismos. E penso que um caminho do meio, ele é o que me parece mais correto. Porque, na verdade, muita coisa é condensada em muito pouco texto. E por isso que esse texto não pode ser só literalidade, ele precisa ter alguns elementos simbólicos que falem muito, que digam muito, que representem muito. E eu quero que você, a partir disso, tente entender a mensagem desses primeiros capítulos de Gênesis. No primeiro capítulo, Deus vai criar a terra e os seres vivos com 6 períodos. Aí quem é mais literal acha que são 6 dias, de fato, de 24 horas. Alguns que acham que vem uma coisa mais simbólica, pensam que são 6 períodos, que não importa muito o tempo, e que esses períodos inclusive podem ser milhares ou até milhões de anos. Sendo 6 dias ou 6 períodos, Deus cria em 6 etapas, mas ao fim de cada etapa, Ele faz uma avaliação. É interessante isso, né? Que Ele poderia avaliar tudo no final só, mas Ele vai avaliando aos poucos, Ele vai fazendo e Ele vai checando. E Ele está continuamente satisfeito. Não teve um momento que Ele falou assim: poxa, isso aqui eu não gostei. Não tem até então. Ficou bom. Segundo dia, ficou bom de novo. Terceiro dia, rapaz, eu arrebento, viu? Porque ficou bom de novo. Quarto dia, novidade, ficou bom. Quinto dia,
O que vocês acham? Ei, anjos, já sabemos, Senhor, ficou bom de sim, verdade. Aí no sexto dia ele surpreendeu. Quando acabou tudo, no sexto dia, o último versículo de Gênesis capítulo 1, aí ele surpreendeu. Porque ele falou assim: gente, hoje não ficou bom não, pessoal, como? Não, foi muito bom. Tem um muito no último dia. Ele disse: ficou muito bom tudo que Deus tinha feito. E aí, inclusive o homem, né? E ele fez um paraíso para o homem. Paraíso. Sabe, Adão morava no melhor lugar possível, com tudo incluso. Já falei isso várias vezes aqui, né? Éden significa prazer. Éden significa isso. Morava no jardim das delícias, jardim do prazer, podendo comer livremente de tudo, exceto de uma árvore que representava não querer mais andar com Deus, não querer mais submeter a Deus. Sabe, Adão, gente, ele tinha uma comunhão com Deus que nós não podemos nem imaginar, porque o pecado nos afetou muito. A gente não consegue nem entender o que é isso. Mas um homem sem pecado poderia ter uma relação com Deus que a gente não consegue nem sonhar, de tão maravilhosa que era. Adão tinha uma relação com a natureza que a gente também não consegue imaginar de quão maravilhosa era, porque o pecado afetou a natureza. Lembra de Romanos 8, né, que a natureza geme esperando a redenção. Vários textos bíblicos mostram, Isaías 11, Isaías 65, Apocalipse 21, 22, que vai haver uma restauração da natureza no fim das coisas, porque a natureza caiu também junto com a gente. Nossa relação com a natureza foi prejudicada. Nós hoje temos uma relação difícil com a natureza. Mas mesmo assim, a gente não curte uma praia às vezes? A gente não curte uma montanha? Um pôr do sol? Vocês não curtem não? Eu curto. Não, abraço não? Só eu mesmo. Agora eu fico imaginando Adão, para quem os leões vinham conversar com ele. Conversar, vírgula, antes, mas viu, né? A Bíblia fala que Deus trazia os animais para Adão dar o nome. Foi lá o leão, aí Adão falou: esse será Mufasa. Só alguns entenderam aí. Tem que assistir, né? É um filme da dia. Ele botou leão. Então, enfim, era uma comunhão maravilhosa. Deus ali. Só que mesmo em meio a essa perfeição toda, antes do pecado, Deus, que até então vem dizendo que tudo estava muito bom, Deus olhou para a terra e falou: rapaz, tem um negócio que eu não estou gostando. Tem uma coisa que não está boa. Tem uma coisa que não é boa. E foi antes do pecado. Pecado do capítulo 3. No 2 ainda, Deus olha para a terra e diz: não é bom que o homem esteja sozinho. Solidão. Primeiro problema da humanidade. E eu arrisco a dizer que talvez um dos mais insistentes, os mais complicados de resolver, um dos mais perseverantes. Um problema que depois do pecado se potencializou muito em nós. Solidão é um negócio complexo. Porque apesar de Adão ter Deus na vida dele, apesar de Adão ter os animais, Adão não tinha uma conexão humana profunda. E isso gera solidão. Às vezes eu me preocupo porque algumas pessoas, é comum nesse tempo em que somos cada vez mais isolados, apesar da conexão de redes sociais, na prática, na vida mesmo, a gente está cada vez mais distante um do outro. E é muito comum que o pareamento é difícil, arrumar alguém que ame mesmo é difícil, a amizade verdadeira como antigamente também está mais difícil. E aí tem um discurso que está presente na igreja, mas que eu acho um pouco perigoso, que é tipo assim: não, sabe de uma? Eu não preciso de ninguém para ser completo, eu sou completo em Deus. Eu sou pleno em Deus. Eu não preciso me relacionar com alguém. Isso é idolatria. Vou idolatrar alguém? Não. Eu preciso de Deus para ser completo. Gente, vamos usar esse mesmo raciocínio para o seguinte: você precisa de comida para viver? Claro que precisa. Para de comer para você ver se você não morre. Você morre. Você precisa de água para viver? Precisa. Precisa dormir? Precisa. Mas a comida é seu Deus? A água é seu Deus? A cama é o seu Deus?
mesmo assim você não vive sem eles. Você precisa de dormir, de comer, de se hidratar. Você não vive sem eles, e eles não são seu Deus. Nem tudo do que você depende vira seu Deus, não. Você depende de coisas, mas qual o segredo? É você reconhecer de quem vêm essas coisas. O seu Deus te dá pão. O seu Deus te dá água. O seu Deus te dá o sono. Ele dá o sono aos que confiam nele. O mesmo Deus sabe que nós precisamos de relacionamentos. E Ele nos dá relacionamentos. Porque nós precisamos de relacionamentos. E Ele nos dá. Não é que o outro quem me supre, não. Quem me supre é Deus através do outro. Como quem me alimenta é Deus. O pão nosso de cada dia dai-nos. Como Ele manda o pão, Ele manda o crush. É Ele quem manda. Inclusive as pessoas que podem falar de boca cheia, eu não preciso disso, são as pessoas que têm um dom específico para isso, né? Quem não tiver um dom tem. Agora, lógico, que é uma carência que dá para administrar. Mas assim, falando sério, que essa parte é um pouco brincadeira, não é carência sempre de relacionamento romântico, mas de relacionamento humano. Porque solidão não é curada simplesmente por um casamento ou por uma relação romântica. Pelo contrário, às vezes você casa e se você não tiver conexão profunda com o seu cônjuge, você fica mais solitário ainda. Porque a tendência é você se afastar dos seus pais, dos seus amigos e se unir, entre aspas, com alguém que não é de fato o seu companheiro, sua companheira de vida. Você não compartilha, você não se conecta, você fica mais solitário ainda. Então o casamento nem sempre resolve a solidão. Inclusive solidão à luz da Bíblia, a solidão intencional, querer ficar sozinho, é um ato pecaminoso, sabia? Provérbios 18, versículo 1 diz que o solitário é alguém rebelado contra a sabedoria e egoísta. Agora, Jesus casou? Era um solitário, rebelde contra a sabedoria e egoísta? Não, porque nem sempre é sobre casamento, mas sobre ter conexão. Jesus era profundamente conectado com gente. Ele andava, ele vivia, ele dividia a vida profundamente. Ele tinha 12 amigos grudados nele. Até um traidor ele deixou. 3 íntimos. E olha porque ele não é só. Vou te mostrar o que é conexão. Num dia que ele vai entrar no jardim onde ele gosta de orar. E é bem simbólico isso também, né? O homem santo, o segundo Adão, voltando ao jardim, nos levando de volta ao jardim da comunhão. Ele deixa 8 discípulos na entrada do jardim, pega os 3 mais íntimos, Pedro, Tiago e João, os leva para o meio, para o centro, simbolizando ali o centro da alma dele, e ele se rasga. Isso é conexão. Ele se desnuda diante deles, a alma dele é desnudada. Ele fala: ó, quero dizer a real para vocês, eu estou aqui uma pilha, estou muito angustiado, estou com ansiedade grande, estou tendo uma angústia de morte, eu preciso que vocês orem comigo. O mestre, o Senhor, o rei, chama seus amigos e ele tem a possibilidade, ele tem a coragem, a vulnerabilidade de rasgar o coração e falar: não quero passar por isso sozinho, não fui chamado para ser solitário, eu estou precisando de vocês. E isso é não estar só, é você ter pessoas com quem você possa de fato rasgar o seu coração. Pergunta o seu Binho aí: tem, Binho? Tem, Binho? Tem de verdade mesmo? Isso é não viver só. Isso é não viver em solidão.
É poder rasgar, ser vulnerável, mostrar suas fraquezas, suas debilidades, pedir ajuda, reconhecer que eu quero sua ajuda, eu quero você sim aqui, eu preciso de você, eu conto com você, você faz parte do que eu sou, estamos ligados. Então nem sempre é sobre o casamento, mas é sobre essa capacidade de conexão profunda. E por isso que quando Deus foi curar isso em Adão, Ele tira Eva de dentro de Adão, como um símbolo também, né? Era um, vira dois, e na conexão voltam a ser um. O que significa? A conexão que nos cura, ela é muito próxima, ela não são dois afastadinhos, são dois tão próximos que são um. E isso não é só casamento, eu repito, se você olhar as cartas paulinas, trabalham essa ideia o tempo todo na igreja. Vocês são um corpo, vocês são um, vocês são um. Uma vida tão aproximada que ela se conecta, um sente a dor do outro, um vibra a alegria do outro também, porque eles compartilham profundamente a vida, eles não estão mais sozinhos. Você entende? Agora observe, na vida perfeita de Adão e Eva, eu gosto de brincar que eles eram mais felizes do que o casal de Lagoa Azul, gente. Então veja o nível de felicidade deles. Na vida perfeita deles ali no paraíso, sabe como termina o capítulo da vida perfeita? Sabe como o autor sagrado, inspirado por Deus, termina o relato da vida perfeita de Adão e Eva? Gênesis 2:25, ele fala assim: e ambos, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Esse é o retrato da vida plena. É poder ficar inteiro, despido e não ter vergonha. Isso aqui é muito mais, gente, do que não ter vergonha do próprio corpo. Envolve também isso. Mas é muito mais. É não ter vergonha de si. É nem pensar na possibilidade do outro te rejeitar. Isso nem passa pela cabeça, sabe? Nem passava pela cabeça de Eva de que Adão ia olhar para ela e não ia rejeitar, ia desprezar. Não. Eles se sentem muito bem um com o outro. Sentem bem para dividir tudo, para serem transparentes. Você não tem que disfarçar, não tem que fazer joguinho. Gente, ou coisa chata é aquele joguinho de relacionamento, né? Aí finge que não gosta, aí não sei o quê, negócio chato. Ele não tem que fazer isso. Não tem joguinho, não é só isso aqui. Né? Eles sabem que são amados, que se gostam, entendeu? Então de boa. A nudez ali é muito simbólica. Tanto que o texto que nós lemos no capítulo seguinte diz que quando eles comem do fruto proibido, quando o pecado entra neles, que o sentimento muda. A primeira coisa que acontece é que eles abrem os olhos e percebem que estão, olha como a nudez está no centro da coisa, e percebem que estão nus. Gente, não é que eles nunca perceberam que estavam nus, tipo assim, eles achavam que estava de roupa, não é isso. É que isso passou a ser um problema, porque antes não era. Eles passaram a ter vergonha do que não tinham vergonha. Eles passaram a ver defeito onde eles não viam defeito. Eles passaram a ficar inconformados com eles mesmos e se sentir inadequados, insuficientes. E é uma sensação estranha que na herança do pecado passou para todos nós. E eles pegam folhas de figueira e improvisam ali uns aventais para se cobrir, né, para poder se proteger. Imagina, eles eram até outra hora, agora não são mais, agora se cobrem um do outro. Agora tem coisas que Adão não quer que Eva veja, tem coisas que Eva não quer que Adão veja, já não se sente mais tão confortável. Adão agora quer o seu espaço, Eva quer o seu espaço, sabe? E existe uma barreira agora entre eles, existe uma desconfiança, existe um medo.
Porque esse se esconder um do outro revela medo. No final das contas, o esconder é medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser criticado, medo de não ser amado. E é um medo que todos nós herdamos. Todos nós temos em algum grau um medo de que não gostem da gente. O que a gente faz? De alguma forma, também se esconde. Se protege. Se disfarça. Inventa uma mentira. Às vezes eu fico lembrando das mentiras que eu inventava quando eu era criança para ser aceito. Rapaz, cada mentira que eu inventava. Né? É uma mentira muito esquisita. Uma das piores que eu inventei, que eu tinha uma rodinha de amigos que todos já tinham ido para Disney. E eu não tinha ido ainda para Disney. Mas na hora eu fiquei com medo de ser rejeitado, né? Aí fala, não, o brinquedo tal disso eu também fui. Mas tinha um amigo, rapaz, Paulo, Paulo miserável. Ele percebeu que eu estava meio frouxo, né? Percebeu a minha tanga meio frouxa. Aí Paulo guardou. Aí primeira vez que ele viu minha mãe na vida, ele é miserável. Tia, com que eu fui pra Disney com a agência tal. Diogo foi com qual? Aí Diogo foi. Minha mãe, eu fui com qual? Aí a gente tinha medo, né, de ser rejeitado, inventar uma mentira assim, né? Só que isso não fica só na infância. Essas bestas ficam na infância, mas a gente vai para a vida adulta se disfarçando, às vezes assumindo um personagem que nós não somos, colocando filtros na vida. Não fala um filtro do Instagram, não. Pode colocar seu filtro para ficar bonito. Mas a vida é cheia de filtros, de maquiagens, e de personagens, e de poses, e de receios. Só que tudo isso é pesado, porque você não consegue, de fato, se conectar profundamente. Porque o se conectar profundamente é ter a coragem de ficar nu e ser aceito. É não ter o medinho de ser descoberto, sabe? Imagina, eu gostava demais daquele menino, mas agora eu estava com medo dele lá em casa. Não deu outra, ele foi e deu merda mesmo. Porque a mentira é isso, o disfarce é isso. Você tem que manter o outro um pouco afastado para ele descobrir a verdade de você. Ele não pode chegar tão perto. Você não pode ter tanta conexão com a pessoa, porque senão ele vai ver o que você não quer que ele veja. Mas se você não tivesse esse problema dele ver, vocês estavam conectados e eram mais felizes. E a solidão era curada. Aí ficamos sozinhos no mundo, com o nosso personagem, isolados, receosos, em joguinhos psicológicos, sempre pensando se estão gostando da gente, sempre avaliando se estamos agradando. Isso é insuportável, isso é um tormento, isso é diabólico inclusive. Porque quem estava no Éden disfarçado era o diabo de serpente, se fingindo ser amigo sem ser. E aí começam as relações falsas, interesseiras, tudo começa aí, quando a gente não tem coragem de ser de verdade. Tudo fica artificial. Eu contava essas mentiras na infância, mas não que depois da vida adulta, depois de crente e de pastor, eu não tenha feito personagens, não de ficar mentindo intencionalmente assim, graças a Deus, mas de ter um personagem. Às vezes eu pegar uma mensagem minha antiga, eu tenho vergonha. O jeito que eu pregava, não sou curioso, que isso aí, velho? Que essa bestalhada aí, véio? Cheio de folha de figueira. Não que, sabe, eu acho que até que eu era tecnicamente melhor, eu gaguejava menos, sabe, eu era mais oratório assim, mas não sou eu, sabe, gente? É um personagem. E para sustentar aquilo é pesado. Para sustentar aquilo, eu falava coisas às vezes que eu não acreditava tanto, mas tinha que falar aquilo, porque aquilo que, né, é aquilo que dá a própria aprovação. Você tem que se posicionar assim, enfim. Aí você fica só. E quantas vezes acabava o culto, eu ia para casa frustrado, triste. Por quê? Porque eu não me conectei de verdade. Eu estava ali, mas não estava, eu estava ali todo coberto. Você entende? E a mentira vai entrando, a hipocrisia vai entrando, as relações vão ficando frias, porque a gente está com vergonha e com medo de não ser aceito desde que o pecado entrou. Mas olha que coisa curiosa.
Eles fizeram roupas de figueira para se cobrir um do outro, ok, gente? E estão até ok com isso. Mas aí aparece o Criador, aparece o dono de tudo, o dono do pedaço aparece. Eles começam a ouvir a voz do Criador se aproximando, Deus está chegando. E aí, olha que coisa curiosa, quando eles percebem que Deus está chegando, sentem a presença de Deus, eles vão percebendo que a roupa de figueira que eles fizeram não é suficiente, eles vão se sentindo ainda nus. Tanto que Adão corre e se esconde, e quando Deus pergunta, Adão, onde você está? Ele fala, eu me escondi aqui porque eu ouvi a sua voz e eu vi que eu estava nu. Mas espera aí, não estava com a folha de figueira? Está nu ainda? E essa é uma das grandes lições da vida. O que nos cobre um dos outros, o que nos disfarça uns dos outros, não nos cobre de Deus. Quando começamos a nos aproximar do Senhor, de verdade, a gente começa a perceber que os personagens que a gente cria, os disfarces que a gente inventa, as mentiras que a gente carrega, as aparências que a gente tenta sustentar para ser aprovado, para agradar, para conquistar alguma coisa, elas derretem diante dos olhos que são como chama de fogo. A gente fica constrangido. E aí vem um medo ainda pior. Alguns têm esse medo conscientemente, porque tem consciência da palavra de Deus. Outros carregam inconscientemente, porque Paulo diz em Romanos 12:15, que até quem não tem o Senhor como o rei da vida, tem na consciência uma lei de Deus, que fica cobrando lá. Aí vem aquele medo existencial. Não é nem mais só medo da relação, é medo de viver. Me dá uma sensação de querer cavar um buraco e sumir. Você está sozinho em casa, mas está com uma vergonha de si mesmo. Não dá de sumir, de não existir, de não aparecer. Conversando esses dias com o irmão, ele abriu o coração comigo e me encontrando, pastor, não sei, as pessoas me tratam bem no meu trabalho, eu sou bem tratado, eu sou bem quisto, eu tenho um bom cargo lá, eu desempenho bem minha função, mas todo começo de semana, quando eu piso o pé lá, me dá uma vontade de entrar num buraco, de fugir, de sumir, é um medo existencial que eu tenho, eu quero fugir da vida. Aí eu dei uma palavra para ele, eu falei, sabe por quê? Porque isso aqui é mais profundo do que simplesmente ter vergonha de alguém, isso aqui é ter uma vergonha de ser. Adão, a princípio, estava com vergonha de Eva. Não quero que Eva me veja assim. Eva estava com vergonha de Adão. Mas quando Deus chega, vem uma inadequação existencial, sabe? Tipo assim, ó, eu não sirvo. Eu não deveria estar aqui. A minha vida não faz mais sentido. E ele, com medo daquela sensação tão ruim que o pecado trouxe para o coração dele, ele corre junto com Eva, os dois correm e vão se esconder atrás de árvores. Porque não tem nada que nós façamos, não tem esconderijo para onde nós possamos ir, não tem roupa que usemos, não tem nada de status, título, dinheiro, rede social, não tem nada que nos faça sentir bem diante de Deus. Quando Ele coloca os olhos sobre nós, quando Ele chama o nosso nome, nossa alma estremece. Quando Ele nos chama para um acerto de contas, meu irmão, não tem nada, não tem, sabe aquele migué que você deu para enrolar a pessoa? Com Ele não vai funcionar. Em Hebreus 4:13 diz que nenhuma criatura fica encoberta diante de Deus, antes todas estão nuas e patentes diante dele. Diante dele está tudo nu. Diante dele está tudo exposto. Diante dele está tudo claro. E se aproximar dele é também sentir essa necessidade de uma roupa que nos cubra para nos sentirmos bem. E aí Deus pega eles de tanguinha mesmo primeiro, tira de trás da moita, repreende, de tanguinha mesmo ainda, repreende, fala qual vai ser o castigo, aplica o castigo, diz que vai mandar eles embora do Éden,
Mas assim, sabe aquele pai que castiga, mas que é gente boa? Aquele pai que castiga, mas depois que castiga dá um sorvete? Bora ali, sua besteirada, bora ali que eu vou comprar um sorvete para você. É o nosso Deus. Quem ama esse Deus, gente? Quem ama esse Deus? Ele castigou, ele repreendeu. Aí tá vindo aqueles dois de tanguinha assim, envergonhado, murcho. Daí disse, esse pessoal não... Eles precisam voltar a se sentir bem. E aí Deus vai providenciar uma roupa para eles. Gente, essa roupa não é para Deus. Não é que Deus está constrangido de ver eles nus, sabe, gente? Não é que Deus está assim, ó, ô Adão, guarda esse balangandã aí, Adão, que eu não quero ver. Não. Não é isso. Deus não está nem aí para isso. Deus vê tudo. Deus vai colocar uma roupa neles, porque eles precisam da roupa. Precisam voltar a ter algum nível de aceitação, de sentir bem de novo, para poder viver. Tanto que depois da roupa que Deus coloca neles, sabe qual é o primeiro ato deles? No capítulo seguinte, Deus bota a roupa e despacha. O primeiro ato deles, no capítulo seguinte, é se conectar de novo. Deus fala, e Adão conheceu sua esposa Eva. Com a roupa que Deus nos dá, podemos voltar a ser felizes. Mas que roupa é essa? O texto fala que o Senhor vai fazer uma roupa de peles de animais. É bem provável que o Senhor matou 2 animais para fazer, no mínimo, para fazer essas roupas, né? Porque são 2 adultos. E eu apostaria que foram cordeiros pela lógica bíblica, mas pode ser também um outro animal, mas apostaria que eram ovelhas, cordeiros, animais ovinos, né? Que ele matou. Só que aqui, gente, tem um negócio muito forte, que é o seguinte: Adão e Eva provavelmente nunca tinham visto um animal ser morto na vida. Adão e Eva eram vegetarianos. Leia capítulo 1, versículo 29. Os animais no Éden também eram vegetarianos. Capítulo 1, versículo 30. Ah, pastor, essa parte aí é simbólica. Se for simbólica, pega a mensagem que dá no mesmo. A mensagem é essa: não havia derramamento de sangue no Éden. Eles nunca viram um leão abater numa zebra. Eles não passavam pela cabeça deles matar uma galinha. Eles comiam fruta, verdura, legume. Não matava bicho. Gente, pra gente que sabe que a gente come bicho, ver matar é difícil. É ou não é, gente? É difícil. É mesmo, uma vez meu avô me traumatizou. O Vasco foi campeão brasileiro em 97 com o Edmundo, lembra? Arrebentando. E aí, meu avô disse, vou fazer um churrasco. Poxa, eu não queria. Vamos ali pegar carne. Eu não queria um açougue. O amigo, ele desceu com um machado na mão. Não vou nem contar o resto, porque ele fica triste agora. Que cena pavorosa. Que cena difícil. E eu como carne, eu sabia. Não era assim, não. Agora eu imagino Adão e Eva, quando Deus vai fazer uma roupa para eles. E Deus pega talvez 2 ovelhas. E Adão e Eva assim, o que vamos fazer com bolinha aí, Clotilde? Porque ele tem uma relação maravilhosa com os animais, sabe? Adão e os animais vêm para ele, dá o nome da menina. Adão, tipo assim, o que vai acontecer com bolinha com Clotilde e Eva? E eu não sei não. E aí de repente, pela primeira vez na vida, eles veem animais sendo mortos, o sangue derramado, o couro sendo arrancado. E eles talvez estejam impactados com isso. E a mensagem de Deus para eles é: olha o que o pecado faz, olha o que a maldade faz. O pecado gera morte, destruição. E para poder poupar vocês por enquanto, para cobrir vocês por enquanto, eles vão morrer.
Como vocês agora importam mais para mim do que eles, porque eu criei a terra para vocês e não para eles. Vocês são em minha imagem. Eu criei eles em função de vocês e não vocês em função deles. Então eu vou matá-los, sacrificá-los para cobrir vocês. Então Adão e Eva, eles vão receber a pele de um bichinho que eles conviviam ali. Adão e Eva agora para sempre, quando lembrarem do seu pecado, eles vão lembrar que alguém morreu por eles. E aquilo, ao mesmo tempo que constrange, também traz uma força. Porque se o inocente morreu e pagou o preço do meu pecado, eu vou aceitar o que Deus fez por mim. Eu vou aceitar a aceitação de Deus. Não vou ficar tentando fazer roupas para eu me disfarçar, porque eu percebi que eu não consigo me disfarçar. Eu não consigo me disfarçar o suficiente. Eu vou aceitar o que Deus fez por mim. E eu vou carregar agora nos ombros a responsabilidade de honrar essas vidas que foram entregues por mim. Foi exatamente o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Sem Jesus, estaríamos todos cheios de disfarces, tentando parecer alguma coisa importante, se escondendo, fugindo, se esquivando, correndo para trás dos arbustos da vida, uma vida de fuga constante. Provérbios 28:1 diz que o culpado foge sem ninguém lhe perseguir. Ele é fugitivo por natureza, ele foge da vida, ele sabota a vida dele o tempo todo, porque ele não tem coragem de viver plenamente, porque ele tem medo. Joga fora oportunidades, enterra talentos, está sempre com medo de não ser aprovado, de ser rejeitado, está sempre fugindo. E é assim que nós viveríamos, com essa culpa, esse peso, essa vontade de disfarçar o tempo todo, envergonhados, constrangidos diante de Deus. Mas o que Deus quis para nós, por sua graça e misericórdia, foi nos cobrir. Nos cobrir com a pele do grande Cordeiro. Nos cobrir com o sangue santo do Cordeiro dele. Do Cordeiro puro, imaculado, que nunca pecou, que nunca fez mal algum e que aceitou como ovelha muda ser levada ao matadouro. Na mão dos seus tosqueadores ele não abriu a boca. Sabe o que é o tosqueador? É quem tira a lã da ovelha. Está dizendo o texto de Isaías que tiraram a lã de Jesus. Para quê? Para fazer uma roupa para a gente, para nos cobrir. E essa é a mensagem do Evangelho. O ideal era que nós não tivéssemos pecado e pudéssemos viver sem medo de nada. Mas como o pecado entrou, nós temos sim motivos para ter medos, desconfianças. Nós somos bagunçados pelo pecado, deformados pelo pecado. Mas aí vem o Senhor e falou: eu tenho uma forma de libertar você desse medo. É eu te aceitar, eu te cobrir, eu pagar o preço. E essa cobertura que Deus coloca sobre nós é uma mensagem definitiva de aceitação. Porque não é uma roupa que a gente bota e tira. Essa cobertura de Cristo em nós, e Paulo usa literalmente a expressão em Romanos 13, em Gálatas 3, ele fala: se vistam de Cristo. É uma identidade, sabe? É uma identidade de filho que se apega a gente e que entra. Ela é interna, ela é profunda. E o convite de Deus para a gente é, a partir disso agora, pare de usar folha de figueira. Pare de disfarçar, de mentir, de ter medo de ser o que você é. Agora você tem que ter coragem de se abrir. Por quê? Porque você não tem mais que se preocupar em ser aceito. Você já foi aceito.
Mas pastor, mas aí bugou a minha mente, porque você falou que nós precisamos de pessoas, né? E aí, que Deus nos cura de solidão através de gente. E se eu não tiver que me preocupar em ser aceito pelas pessoas, então, como é que eu fico? Se eles não me quiserem. Mas aqui está o segredo. A gente vai sim procurar as pessoas e abrir o coração e se conectar e ser de verdade, mas não confiando nelas, confiando em Deus. Por confiar em Deus eu vou ser verdadeiro. Por confiar em Deus eu vou me relacionar. Por confiar em Deus eu vou me abrir. Você entende? Por confiar em Deus eu vou me permitir ser eu. Então essa minha mudança de hoje eu sou muito mais natural. Eu estou em processo, gente, ainda estou tirando minhas folhinhas. Então assim, essa mudança de eu ser mais natural, de eu ser mais espontâneo, de eu ser mais verdadeiro, ela não acontece simplesmente porque, não, sabe de uma? Eu acho que a galera dessa igreja é a galera gente boa. Gente boa o quê, Binhos? A gente... Aqui eu posso me abrir, sabe, gente? Só tem 2.000 pessoas que vão ouvir essa palavra aqui. Na internet, tudo eu vou falar o que eu... Não, nem por isso, não. É porque eu confio no Deus que diz, ei, eu te amo, pode ser verdadeiro. Eu te amo, pode abrir o coração. Eu te amo, pode ser sincero. Porque sim, é Eva quem vai completar Adão, mas é Deus quem dá Adão, é quem dá Eva para ele. Se Eva não prestasse, tadinha, depois já dá outra. Porque é o Senhor quem provê tudo. Ele quem dá o pão, Ele quem dá a água, Ele quem dá as pessoas que vão te amar em nome de Jesus. O que nos cabe é ser de verdade, confiando nesse amor, confiando nessa aceitação. O que nos cabe é entender de uma vez por todas o que está escrito em 1 João capítulo 4. Lá está dito o seguinte, que quem ama a Deus, quem está numa relação de amor com Deus, então ele vai conseguir amar as pessoas. Por quê? Porque ele está vinculado em amor com Deus. Ele não tem mais medo de ser aceito ou não ser aceito. Ele sabe que ele foi definitivamente aceito. Ele sabe que nada, Romanos 8, né? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nem no presente, nem no... Aí o texto fala assim, ó, 1 João 4, 17 fala assim, nós temos essa confiança para o juízo. No dia do juízo, nós chegamos no dia do juízo com confiança, sem medo de ser rejeitado. Porque o verdadeiro amor, o perfeito amor, lança fora todo medo. Porque o medo pressupõe um castigo. E quem está com medo ainda não foi aperfeiçoado pelo amor. Então, o que ele está falando? Quando eu realmente entendo, recebo, aceito o amor de Deus, eu perco todo o medo de ser rejeitado. Porque eu sei que eu já fui aceito por quem comanda tudo. Você entende? Eu fui aceito não só por Eva, mas pelo dono de Eva. Você entende? Eu fui aceito por quem mais importa. Então eu perco esse medo de não ser aceito. Por quê? Porque aquele ali que eu recebi é um amor teleios, amor perfeito. O que é amor perfeito? Amor perfeito é amor definitivo, que nunca vai voltar atrás. Porque o que gera insegurança em nós é a possibilidade de deixar de ser amado. Quer ver uma relação ficar ruim? Que a relação que tem aquele foguinho assim, ó. Olha, eu vou lhe largar. Eu lhe largo, viu? Se a relação tem possibilidade sempre de terminar, vai terminar, não sabe se ama, se não ama, ela fica insegura. Aí tem medo. O que é o perfeito amor? É o amor que diz, olha, fica tranquilo, eu vou te amar para sempre. Esse é o amor de Deus. Amor perfeito. Então quando esse amor perfeito chega, e pronto. Aí como Jesus, que não estava preocupado em impressionar, em agradar, ele era ele. E quando era preciso, jardim,
abre a alma, estou angustiado, sensação de morte, que eu acho que vou morrer, estou mal, e orem comigo, viu? Vai se queimar, viu? O mestre, o Messias, com esse sentimento, com essa fraqueza, que me queimar, rapaz. Eu não posso me queimar lá em cima, com aquele que diz: esse é meu filho amado, e ele já prometeu que vai me amar até o fim. Então agora eu posso viver de verdade. Eu encerro dizendo que foi isso que aconteceu com Eva e com Adão. É bonito o texto, porque quando o pecado entra, eles aí se escondem um do outro, né? Tá olhando o quê? Não é melhor não. Não, peraí. Pega a folha, não é ali não. Tira o olho, Adão. Aí é tudo assim, você que tá me olhando. Não, você tá me olhando. Aí ficam assim os dois primeiro, né? Aí Deus chega, aí os dois correm para trás. Aí Deus fala: venham, bora começar aqui. Adão, foi o que houve? É ela. Aí ela aí, ó. É ela. Então, eles estão estranhados, sabe? Ele acusa ela e tal. Aí Deus disse: vem cá, mata os animais. Imagina o impacto que eles tiveram quando viram aquilo. Cobrem eles. E a primeira coisa que acontece: e Adão conheceu Eva. Quando a cobertura do Senhor vier sobre a nossa alma, vamos ter a possibilidade de amar plenamente de novo, em nome de Jesus. De aceitar e ser aceitos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé juntos, vamos orar por isso. Vamos pedir graça a Deus. Toca nesse binho, nessa bênção, irmão. Chega de folha de figueira, meu irmão. Recebe o sangue de Jesus e admite quem você é. Suas fraquezas, suas falhas, seus pecados. Eu estou aqui para lhe amar. E ainda que eu não esteja, confia nele, porque ele é bom. Amém, gente? Porque ele é maravilhoso. Que Deus faça morrer em nosso coração hoje de vez por todas esse sentimento de que a gente tem que ser aceito, esse medo de ser rejeitado, que faz você fugir tanto, se esconder tanto, se tapar tanto, deixar de trazer para fora o que Deus te deu, sabotar suas relações, não falar o que tem que falar, não amar como tem que amar, não viver como tem que viver, ficar tão pesada a vida. Mas debaixo do sangue dele nós podemos ser de verdade. E isso não é uma cobertura para que fiquemos confortáveis no pecado, não, pelo contrário. Quando a cobertura dele vem a unção dele também, vem a força dele, vem o Espírito dele, que nos dá poder para vencer o pecado. A identidade dele nos é dada. A gente começa a ter agora, sabe, uma força que vem dele para viver como ele, em nome de Jesus. Você vai parar de fugir, de se esconder, negar a sua história. Não, você vai assumir. Aconteceu mesmo, errei, pequei, falhei, me arrebentei, me iludi outros, sabe? Eu vivi. Mas sabe por que eu assumo tudo isso? Porque ele me amou, porque ele me abençoou, ele me acolheu, o sangue dele me cobriu. E agora, por causa dele, eu sou um filho amado. Estou vivendo uma restauração. E você vai começar a viver agora a partir do que Jesus fez e está fazendo na sua vida, e não nos seus disfarces, nas suas tentativas de parecer ser. Não. Assume, se entrega, tira as folhas, deixa ele te cobrir, deixa ele quem vai restaurar a sua vida, ele quem vai fazer coisas novas acontecerem. Acredita nele, confia nele e viva uma vida de verdade, em nome de Jesus. Pai querido e amado, Pai, eu posso só imaginar o quão felizes eram Adão e Eva no paraíso, sem vergonha, sem medo de ser rejeitados, totalmente aceitos. Nem passavam pela cabeça deles, Senhor, que não seriam aceitos. Até que o pecado veio. Quando o pecado veio, nós ficamos bagunçados. Essa é a verdade, Senhor. Nós todos, sem exceção, em algum grau, temos medo da rejeição, temos medo de não ser amados, de ser criticados, de ser desprezados, de ser abandonados. E aí fugimos, nos escondemos,
acusamos, nos isolamos, nos desconectamos e sozinhos sofremos, presos, sem poder rasgar a alma, sem poder compartilhar de verdade. Ó Senhor, mas nós te damos graças porque o Senhor não nos deixou escondidos atrás dos arbustos. O Senhor disse: vem para cá que eu te cubro, se expõe a mim que eu coloco em você a roupa que restaura a tua dignidade e te permite se gostar de novo, te permite se apreciar, porque eu te aprecio, eu te amo. Aleluia. O teu amor, Senhor, nos liberta do medo. O teu amor nos dá a aprovação da qual nós precisamos para viver de verdade. Nos ensina a viver debaixo do sangue de Jesus uma vida de verdade, Pai, em nome de Jesus.